Velocidade de execução dos movimentos e hipertrofia muscular. Será que treinar de forma mais lenta, mais concentrada, é melhor quando nós temos por objetivo aumentar os volumes musculares? Você que treina, talvez já tenha escutado o seu professor, o seu treinador, personal trainer falar: fulano, faz mais devagar porque assim pega mais. Será que esse pegar mais se caracteriza em melhores ganhos hipertróficos? Para responder então essa pergunta, se treinar de forma mais concentrada leva a melhores ganhos, a melhores resultados em processos hipertróficos, eu, Descomplicando a Musculação, então vou estar levando para vocês a análise, esse estudo aí que foi uma meta-análise de 2015 pelo Brad Schoenfeld e colaborador. Metodologia que foi utilizada então aí alguns critérios de inclusão para determinar estudos que foram então inclusos nessa meta-análise. Eles utilizaram aí uma variedade de idades, esses estudos com indivíduos que variaram aí de 18 a 29 anos, indivíduos jovens, meia-idade de 30 a 49 anos, e indivíduos que foram considerados idosos acima de 50 anos. Todos eles tinham experiência no treinamento de força na musculação, e os estudos envolveram então análise aí com 4 variações de velocidade. Rápido, pesado, séries com 6 a 12 repetições, então com uma intensidade relativamente pesada, acima de 60% de um RM, com velocidade de execução de 0,5 a 4 segundos, rápido, leve, com repetições de 20 a 30 e tempo de execução, velocidade de 0,5 a 4 segundos, velocidades moderadas, médias, 6 a 12 repetições e o tempo de execução de 4 a 8 segundos por repetição, e velocidades lentas, 6 a 12 repetições com velocidades acima de 8 segundos. E foram utilizados para análise aí da parte morfológica de ganhos de processos hipertróficos, métodos diretos e indiretos para essa análise, como vocês podem estar observando nessa figura ao lado. Bom, quais foram os resultados então? Será que treinar de forma lenta, concentrada, foi melhor em relação a treinar de forma rápida? Como podemos observar nessa figura ao lado, as 4 variações de velocidade não tiveram aí diferença significativa. Ou seja, treinar aí de forma rápida, pesada, rápida, leve, de forma média, ou de forma lenta, promoveram aí ganhos bem similares em termos de hipertrofia muscular, não mostrando diferença significativa, estatisticamente significativa entre essas diferentes velocidades. Porém, teve aí uma tendência favorável para as velocidades mais altas. Só que aí temos uma questão importante a se destacar, que, como nós mostramos lá na metodologia, foram utilizados métodos tanto para determinação de forma direta como indireta. E aí qual a questão a ser levantada, que os autores até destacam? Que as medidas indiretas, elas não possuem aí uma sensibilidade, elas não conseguem medir a forma, o tecido muscular, os ganhos hipertróficos de uma forma mais minuciosa, mais sutil, porque eles fazem aí uma estratificação, tirando o tecido gordo, eles fazem então uma estratificação do tecido magro, e nesse tecido magro nós temos então os fluidos corporais, ossos, colágenos e outros tecidos que, como os autores colocam, tecidos não gordurosos. Ou seja, não é uma medida sensível para determinar exatamente o que é tecido muscular. Faz uma separação de tecido gordo e tecido magro. A partir disso, então, os autores eles separaram os estudos que analisaram a avaliação morfológica de ganhos de hipertrofia muscular apenas com os métodos diretos, que são medidas aí muito mais fidedignas para fazer essa avaliação. E quando eles separaram, fizeram então essa estratificação, pegando apenas os estudos que utilizaram análises diretas, nós tivemos então a análise através das velocidades rápidas e das velocidades médias. E o que aconteceu?
também não houve diferença significativa e aí não teve aí uma tendência favorável nem para velocidades rápidas e nem para as velocidades médias moderadas. Bom, o que isso então quer dizer? Quais as aplicabilidades, quais as considerações que nós podemos ter em relação a esse trabalho? As considerações, as aplicabilidades práticas dessa meta-análise de 2015 em relação às diferentes velocidades de execução e processos de hipertrofia. Os trabalhos, então, ele mostrou aí a evidência, atual indica que os resultados hipertróficos eles são semelhantes ao treinar aí com velocidades que vão de 0,5 segundos até 8 segundos para falha muscular concêntrica, porque esse estudo analisou trabalhos com indivíduos que foram levados até a falha muscular concêntrica. Um outro fator, então, que a partir aí de um ponto de vista prático, nós temos o quê? Uma ampla variedade, possibilidade de estarmos trabalhando com os nossos clientes em diferentes velocidades, ou seja, de 0,5 segundos até 8 segundos. Então, uma possibilidade bem grande aí de variação de trabalho dentro, obviamente, de uma periodização de treinamento. Essa meta-análise ela traz um outro dado bem interessante, porque traz trabalhos aí mostrando que velocidades extremamente lentas, por exemplo, 10 segundos ou mais por repetição, não leva a ganhos significativos em termos de processo de hipertrofia. E por que isso ocorre? Os autores destacam que as velocidades muito lentas fazem com que os indivíduos tenham que treinar então com um peso muito baixo, para que eles possam manter essa contração muscular. E esse peso extremamente baixo não leva aí a um estresse fisiológico capaz de promover mudanças morfológicas em termos de hipertrofia muscular de uma forma significativa. Então, trabalhar de 0,5 a 8 segundos é uma estratégia interessante, mas com velocidades aí, o super slow, velocidades extremamente lentas, não são interessantes para trabalhos de hipertrofia muscular. Quero aqui trazer uma outra aplicação prática, que é em relação a indivíduos iniciantes ou indivíduos que não possuem uma boa coordenação motora. Esses indivíduos, sem dúvida nenhuma, é mais interessante que eles sejam inseridos aí em velocidades aí moderadas, por exemplo, 20, 2 segundos para a fase concêntrica, 2 segundos para a fase excêntrica, não levar esses indivíduos trabalhando com velocidades altas, mas professor, não teve diferença significativa, então eu posso trabalhar com velocidades rápidas. Pode, mas pense que esse indivíduo iniciante normalmente ele não possui uma boa coordenação, ele está aprendendo a técnica de execução, então as chances dele ter aí uma lesão muscular por não ter essa questão de coordenação ainda bem desenvolvida se torna maior. Então esse indivíduo iniciante ou mesmo indivíduos mais experientes, mas que não possuem uma boa coordenação motora, é mais seguro trabalharmos com velocidades um pouco mais moderadas. Outra questão importante é que velocidades mais lentas vão levar a um tempo maior de execução e isso pode ser um agravante em termos aí de fazer com que esse indivíduo mantenha-se nesse processo de treinamento, já que as pessoas acabam dizendo que elas possuem pouco tempo para treinar. Sem dúvida nenhuma também treinar de forma muito lenta é algo um tanto quanto maçante, que acaba não sendo muito produtivo em termos até de questões psicológicas, ok? Então essas são as considerações que nós estamos fazendo em relação a esse trabalho. Lembrando que você então pode trabalhar com velocidades bem amplas de 0,5 a 8 segundos, se o objetivo aí primário for processos de hipertrofia muscular, ok? Esse foi mais um vídeo do Descomplicando a Musculação. Se você gostou, compartilhe esse nosso vídeo, passe para pessoas que possam ter aí um interesse nesse assunto e até o próximo vídeo do Descomplicando a Musculação.